Estamos reunidos para aprendermos, trocarmos informações. Obrigada, Pai, por permitir esse momento, por estarmos aqui protegidos sob o teto dos nossos lares ou do nosso trabalho. Sempre esquecemos de agradecer o que nos é comum, mas que possamos lembrar hoje, ó Pai, a graça que é poder ver, escutar, falar, pensar, e que possamos aprender um pouquinho e trocar um pouquinho na aula de hoje. Abençoa, Pai, a cada um em seus lares, para que possam ter esse momento tranquilo em suas casas e aproveitar ao máximo esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Então vamos lá. Na última aula nós falamos um pouquinho do princípio inteligente, e hoje a gente vai falar, na aula de hoje, sobre o que nos compõe, né? Então, que nós somos compostos de corpo, espírito e perispírito. Na aula de hoje, a gente vai abordar essas três camadas, vamos assim falar. Porque a gente sabe que existem mais corpos, e vocês vão aprendendo isso ao longo do curso, mais corpos, entre aspas, que pertencem a nós, o corpo astral, né? Que são outras subcamadas, como se fossem subcamadas do que compõe o que é o nosso espírito, o nosso perispírito e o corpo físico, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Então, espírito, perispírito e corpo físico. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e a natureza, né? Para relembrar as aulas anteriores que nós já tivemos. A gente escuta muito o nome alma, né? E o próprio Kardec, ele faz uma pequena separação, apenas para ficar mais didático, né? Para que a gente possa entender melhor. Então, são as almas, os espíritos, né? São as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos, despojados do seu envoltório corporal. Então, o que ele chama de espírito? Ele fala que o espírito é a alma, porque no senso comum a gente fala muito alma, né? Que está despojado do seu corpo físico. Então, vamos pensar assim, corpo físico, a gente desencarnou, a gente morreu, o que sobrou? A nossa alma, o nosso espírito, tá? Alma para o espiritismo é um ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, a gente tem que lembrar que a nossa alma sempre sobrevive ao corpo. O nosso espírito sempre sobrevive ao corpo. É o princípio inteligente do universo, segundo a questão 23 do Livro dos Espíritos, que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral. Aqui eu acho importante ressaltar, que eu até grifei, que no espírito, então, abriga o quê? O pensamento, então, todos os nossos pensamentos,
e nele está imbuídos os nossos sentimentos, a vontade e o senso moral. Então, toda a nossa moralidade fica no nosso espírito. A nossa vontade, que aí entra também o livre-arbítrio, também fica no nosso espírito. E o pensamento, todos os nossos pensamentos bons e ruins também ficam, fazem parte do princípio inteligente. E aí, além do espírito, a gente tem o perispírito. Aí aqui tem até uma pequena imagem, né? O espírito, a gente pensar como se fosse uma centelha de luz, que muitos falam que assim o é. O perispírito, que a gente já vai entender, e o corpo físico. O perispírito, ele também é feito do fluido material. O espírito é feito daquele fluido espiritual. Lembra dos fluidos universais? Tem o fluido universal, e do fluido universal, uma parte é feito o fluido material, outra parte o fluido espiritual. O perispírito, ele é feito do fluido material, só que ele é mais fluídico. Vamos pensar a água quando condensa, então, que fica aquela fumacinha, ela não deixa de ser água. A gente tem que pensar que ele é assim, ele é mais fluídico, leve, sem peso e que une o espírito e o corpo. Então, como que fala quando fala assim, que une o espírito e o corpo? Parece, a gente cria na nossa cabeça que esse perispírito, ele vai fazer a interligação com o nosso corpo físico e o espírito. E ele faz. Então, o que a gente fala é que tudo que o espírito sente, ele se molda nesse perispírito, se molda no sentido de que se comunica com esse perispírito, que se comunica com o nosso corpo físico, onde aí sim nós teremos as sensações, os pensamentos, as doenças. Quando a gente, e vocês vão ver muito isso, toda doença começa no espírito, toda. Uma desregulação que a gente passa por aqui, essa desregulação vai desregular o nosso perispírito, que vai passar para as vibrações das nossas células e do nosso todo o corpo bioquímico, energético, magnético, né? Porque nós temos toda essa parte, vai se desregular causando a doença. Então, sim, o perispírito é como se ele fosse esse elo de ligação, tá? E aí, para resumir, no Livro dos Espíritos, ele fala que nós somos uma tríade. E o que é essa tríade? Nós temos a alma, ou o princípio inteligente, que é o espírito, o corpo, que é a matéria que coloca o espírito em relação com o mundo exterior, e o perispírito, que é o envoltório fluídico intermediário entre o espírito e o corpo. Então, olha só aqui também que ele fala do corpo, que eu acho que é interessante, porque é pelo corpo que o espírito consegue se relacionar com o mundo exterior. Então, ele precisa desse corpo físico para que esse espírito, entre aspas, se manifeste. Então, eu, Carla, o meu espírito, ele precisa do meu corpo físico para eu estar aqui falando, para eu estar escutando, para eu estar me relacionando com vocês, porque a gente ainda precisa passar por essa experiência na matéria, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Tá passando para vocês, né? Tá, porque como eu ponho a tela cheia, quando eu ponho a tela cheia para vocês, eu acabo perdendo a visão de vocês, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu pôr a tela cheia, que aí vocês enxergam melhor. E aí fala que acreditamos ser, que é o que a gente vê, corpo físico, mas o que nós realmente somos.
Nós somos luz, nós somos energia, nós somos esse espírito que faz parte do que nós somos, né? Então, isso é o que realmente nós somos. Porque quando aqui morremos, tudo isso daqui deixa de ser e o que fica é isso daqui, tá? Então, olha, a morte é a destruição do corpo físico, do envoltório material. A alma abandona esse envoltório e, aos poucos, desfaz o seu corpo fluídico ou perispírito. O que é importante a gente saber? O perispírito, por ele ser feito do fluido material, ele não acompanha o espírito após o desencarne. O perispírito, ele pertence, entre aspas, não é que ele pertence, mas ele fica junto com esse corpo material. Então, o perispírito, o que é importante vocês saberem é que quando a gente faz o desencarne, quando a gente desencarna, e a gente vai ter aula específica sobre isso, mas é só pensando que tem uma equipe espiritual que ela é encarregada de desfazer esses laços. Então, desfazer esse corpo fluídico que une a parte material com a espiritual. Então, conforme eles vão desfazendo esses laços perispirituais, é quando, de fato, o espírito se vê livre daquela matéria. E aí é quando, de fato, por exemplo, se ele sofreu um acidente ou ele morreu queimado, enfim, ele para de ter as sensações quando ele, de fato, ele se desvencilhou de todo o seu corpo físico. Enquanto parte desse perispírito, desse corpo fluídico, ainda estiver ligado a esse corpo físico, o espírito vai sentir ainda todas essas impressões que ficam gravadas no perispírito. Então, para um espírito realmente ser totalmente liberto, ele tem que estar com seu perispírito totalmente desligado de si, tá? A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o amarrava à terra, o que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com rapidez do pensamento. A partir do momento que o espírito fica livre desse corpo, ele vai para a erraticidade, então ele percorre o espaço, transpõe distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Aí aqui tem uma imagem dessa separação do princípio espiritual da matéria, tá? Aí aqui, é um filme esse daqui, que vocês, eu não lembro o nome, depois quando eu lembrar, eu coloco no chat para vocês assistirem, que mostra direitinho as equipes espirituais e como que é feito, né, que está um simbolismo, né, como se fossem duas pessoas, mas é uma só, como que é feita esta separação, tá? Então, nos instantes finais da separação, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Aqui a gente está falando principalmente de um desencarne por morte natural, assim, de uma doença que a pessoa já foi ficando acamada, né? Então, ela já vai tendo esse tempo de sentir que ela está partindo. E a gente vê, não sei se vocês já passaram por isso, mas os relatos de pessoas que parece que já sabiam o que ia acontecer. É porque a equipe espiritual já começou todo esse trabalho de acolhimento, de estar junto, principalmente durante o sono, da pessoa que está lá enferma, né? E aí é feito, aqui é como se fosse simbolizando o espírito, essa luz branca, sendo
entre aspas, sendo liberado desse corpo físico, tá? Os espíritos são criação de Deus e se acham submetidos à sua vontade, mas quanto ao modo por que nos criou, em que momento fez, nada sabemos. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. Sua criação é constante. Assim, somos criados todos iguais, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de evolução. Lembra da aula passada que a gente falou até dos estágios, né? Desde o mineral, vegetal, animal, até o hominal. Então, a partir do momento que nós somos criados como espíritos hominais, e aqui a gente reforça que a gente não sabe por quê, nem em que momento, isso a gente não tem, ninguém tem esse conhecimento, nunca foi trazido em nenhuma bibliografia, nenhum livro que falasse sobre isso até o momento. Mas somos criados todos iguais, ou seja, você é um espírito simples e ignorante, mas que tem todas as possibilidades de evolução. Só que como uma das partes que compõe o espírito é a vontade, dependendo da vontade de cada um, nós iremos evoluir mais rapidamente ou não, tá? Mundo normal primitivo. Segundo o livro dos Espíritos, os espíritos habitam um mundo à parte do material, denominado mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, o mundo dos espíritos, muitos chamam também de erraticidade. Toda vez que vocês ouvirem falar em erraticidade, é saber que é o plano espiritual. Ah, ele foi para a erraticidade. Erraticidade é o plano espiritual, não importa qual categoria desse plano, tá? Ele pré-existe, sobrevive a tudo, se correlacionam. Então, isso falando dos espíritos. Se correlaciona ao mundo material e dos espíritos, pois um reage sobre o outro incessantemente. Estão por toda parte e povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, a gente tem que pensar aqui, que outra parte interessante, é que um reage sobre o outro incessantemente. Assim como tem o planeta Terra, nós temos uma psicosfera em volta do nosso planeta, recheada de espíritos na erraticidade. É um monte, bilhões. É lógico que o trabalho que eles realizam, tanto dos planos superiores quanto inferiores, vai influenciar o nosso planeta, a nós, né, não o planeta em si, mas nós também influenciamos a esse mundo espiritual. Então, só para vocês saberem, tem um livro que eu li, para quem gosta de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gosto. É um assunto que sempre me interessou historicamente, falando, estudar sobre Hitler, enfim, tudo que, infelizmente, a gente viveu os absurdos. Mas tem um livro que chama O Grande Elo, que narra como estava o mundo espiritual, o plano espiritual, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial. Então, dá para a gente imaginar a cor que estava essa psicosfera, a densidade que estava, os desencarnes em massa, e não só desencarnes em massa de espíritos que partiram extremamente sofredores, raivosos ou vingativos. Então, como que foi feito todo um trabalho nessa época, nesse momento, de espíritos que vieram de outros mundos mais elevados para ajudar a conter, gente, para ajudar a conter a psicosfera do nosso planeta, para que de fato a coisa não fosse pior do que já foi. Então, a gente tem que entender que existe essa relação direta, não só um a um, como aqui na imagem, né? Como também de forma coletiva e planetária. Aí aqui, muitos desses espíritos, falando da parte mais individual,
continuam ao seu lado, observando e atuando sobre você sem percebê-los. A gente não percebe o quanto a gente recebe de atuação de espíritos que estão ao nosso lado, e que ficam nos observando e nos acompanhando. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Pela sua presença permanente em nosso meio, os espíritos são agentes de diversos fenômenos, desempenhando um papel importante no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico, constituindo assim uma das forças da natureza. E aí é do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, parte o item 18. Então, aí aqui, ó, tenho certeza, nunca estamos sós, espíritos amigos estão sempre em nossa companhia. Então, aqui as duas moças caminhando, mas aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espíritos à volta. Por quê? Quando nós estamos com o nosso pensamento mais elevado, que nós estamos mais tranquilas, mais centrados, né, no que a gente precisa fazer, mesmo com as aflições do dia a dia, a gente acaba atraindo os benfeitores. A gente acaba atraindo espíritos familiares, espíritos amigos que caminham conosco. Agora, se a gente está numa vibração muito baixa, e a vibração muito baixa ela acontece principalmente quando a gente está com pensamentos negativos recorrentes, que está aquela angústia o tempo todo, ou mágoas constantes, que a gente não consegue se desvencilhar de alguém ou de algo que alguém nos fez, e a gente fica naquele rancor, naquela mágoa, aí nós vamos atrair espíritos que estão nessa mesma vibração, espíritos rancorosos, espíritos que também têm mágoa, espíritos que também têm raiva, mas se a gente quer boa companhia, a gente também tem que ter bons pensamentos. Forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade quer dizer que não se divide. Os espíritos, eles podem estar em vários lugares, mas a gente tem que entender que não é um pedacinho daquele espírito que vai para cada lugar. Então, eles têm isso da ubiquidade, que quer dizer unidade, sem se fracionar, tá? Então, os espíritos, eles não possuem uma forma determinada, mas em nossa percepção de hoje, de planeta Terra, do que a humanidade imagina, é como se fosse uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Como se fosse uma luz brilhando. Essa é a imagem que nós vamos construindo ao longo da nossa humanidade sobre o que seria espírito. Mas pode ser que lá para frente, né, quando a gente estiver bem evoluidinho, a gente entenda que os espíritos têm outra forma, né, que não é muito bem aquilo que a gente pensava. Então, eles percorrem o espaço através do pensamento. E a noção de distância depende da sua natureza mais ou menos depurada, não sendo a matéria nenhum obstáculo, pois tem a capacidade de atravessar tudo. Então, entrar na nossa casa, passar pelas paredes. A matéria não o impede de nada. Mas olha só, ele percorre o espaço através do pensamento. Então, também, quando a gente pensa, muito rapidamente a gente atrai esses espíritos. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione. Isso que é a ubiquidade. Então, um espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? O espírito em si, não, mas os seus pensamentos que flutuam rapidamente pelo espaço, sim, ele pode. Então, nesse sentido é que deve-se entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos como o sol que irradia todos os pontos do horizonte. Então, vamos pensar como se fosse realmente um sol. O sol não emite os raios para todos os lugares, né? Ele consegue aí iluminar grande parte do nosso planeta Terra durante o dia. A gente tem que pensar que os espíritos é como se fosse assim também.
Ele consegue vibrar os seus pensamentos em várias direções, tá? Agora, o perispírito. O espírito é o ser principal que pensa e sobrevive, e o corpo é um acessório designado como sendo o invólucro, uma veste da qual se desfaz por ocasião da morte. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo semimaterial, que o liga ao primeiro, do qual, ao contrário do corpo, não se despoja e que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Vocês já devem ter visto ou ouvido a gente falar da leitura de aura. Quem já escutou? Deixa eu até parar aqui de compartilhar um pouquinho. Quem já escutou falar de leitura de aura? Da aura da pessoa? Que a aura da pessoa tá de tal cor? Já ouviram falar? Já? A gente já escutou falar de aura, né? A aura nada mais é do que o perispírito, só que numa outra linguagem. Então, quando a gente fala assim, nossa, a aura daquela pessoa está bem azulada, a aura daquela pessoa, nossa, como é dourada, nossa, a aura daquela pessoa está expandindo, ou a aura daquela pessoa está encolhidinha. O que é essa aura, gente? É o perispírito. O perispírito, ele tem esse poder de expansão. Ele pode expandir de acordo também com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Então, quando a gente tem, que a gente fala que a gente tem trocas energéticas com outra pessoa, na verdade é o meu perispírito entrando em contato com o perispírito dessa outra pessoa. E é ali que acontecem as trocas energéticas, tá bom? Só para vocês saberem um pouquinho isso. O perispírito tem sua origem no fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo ao outro. O espírito muda de envoltório. Lembra que eu falei que o perispírito fica e é o espírito que permanece? Porque cada planeta, cada globo, a gente chama aqui de globo, né? Porque pode ser estrelas, pode ser outros componentes aí do universo. Cada um, ele é feito de do fluido universal, mas que não é idêntico. Então, por exemplo, nosso mundo que é mais denso, a gente precisa de um perispírito mais ligado à nossa densidade. Se eu estou num planeta extremamente mais evoluído, que eu não preciso mais da matéria, o meu perispírito ele será feito dos elementos daquele planeta, daquele lugar do qual eu me encontro. Então, isso é importante vocês terem também essa noção, falando assim, o perispírito vai ser sempre o mesmo? Não, não vai. O espírito não pode ter ação direta sobre a matéria, pela sua essência espiritual, e necessita de um intermediário para que possa atuar sobre a matéria. Desta forma, o fluido perispíritico é um veículo do pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da sua vontade para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Vamos entender essa parte? Ele é um veículo do pensamento. O pensamento é o quê? O espírito. Lembra que o espírito é composto de pensamento, vontade e senso moral. Então, o jeito do espírito se manifestar é por meio desse perispírito, que vai transmitir o movimento ou a sua necessidade para esse corpo físico, para aí assim ele conseguir, o espírito conseguir se manifestar. O contrário também acontece. Então, este corpo físico,
ele capta essas sensações, ou vamos chamar aqui de sensações, né? Que passa para o perispírito, que passa a mensagem para o espírito. Então, é esse vai e vem. O perispírito, eu brinco que ele é igual um telefone sem fio, né? Ele pega a mensagem aqui, fala, passa para o corpo. Aí o corpo responde, ele vai lá e fala para o espírito. Então, ele fica nesse meio aí desse sanduíche. O laço fluídico perispiritual tem a sua ligação desde o momento da concepção e se une molécula a molécula ao corpo em formação, se desfazendo da mesma maneira por ocasião do desenlace, separação que às vezes é rápida, fácil, suave, insensível, ao passo que outras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito. Nós vamos ter aula também falando sobre a concepção. Mas a gente tem que entender que desde que o óvulo é fecundado, naquele momento da fecundação, um espírito já começou, já se ligou àquele óvulo que foi fecundado. Que aí começou, né, o pequeno embriãozinho lá. Então já tem um laço fluídico perispiritual ligando desde esse momento. E a gente tem que pensar que é como se fosse, assim como o bebezinho tem um cordão umbilical que liga na placenta da mãe, e por aquele cordão umbilical ele recebe todos os nutrientes que ele precisa, e oxigênio, tudo que ele precisa para se desenvolver, é como se a gente tivesse, o espírito tivesse um outro cordãozinho umbilical que se ligasse a esse feto, a esse bebezinho que está lá dentro. Por quê, gente? Porque dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, não existe isso. Então, quando a mulher está grávida, o espírito que vai encarnar aqui, na barriga dela, ele é meio que adormecido, ligado por esse laço fluídico, que é como se fosse um. Tem gente que chama de fios de prata, né? A gente, em algumas literaturas, vê por esse nome. Mas é esse laço fluídico que já está ligando esse espírito a aquele bebê. E aí, novamente, falando que dependendo do jeito que a pessoa desencarna, pode ser rápido, fácil, ou pode ser horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, sendo impossível para o espírito inferior visitar mundos mais elevados, enquanto os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, isso vocês já devem ter visto em filmes, quem assistiu Nosso Lar deve ter visto, que quando eles vão visitar as zonas umbralinas, muitos espíritos nem enxergam, que estão lá no umbral, nem enxergam a equipe espiritual. Por quê? Porque eles estão tão inferior, tão abaixo no sofrimento, que eles não conseguem nem perceber a presença. O outro exemplo do filme do Nosso Lar, ou quem está lendo o livro, é quando André Luiz recebe a visita da mãe dele. Então, ele já está lá no Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, e a mãe dele vem de outro mundo, de outro patamar, a qual ele ainda não poderia ir, porque ele precisava de uma maior elevação. Então, ela consegue. Gente, a gente tem que pensar que Cristo encarnou no planeta Terra. Um espírito crístico, que é o mais alto de todos os espíritos que existem, né? Então não existe só o Jesus, só não existe só o nosso Cristo, existem vários espíritos crísticos. A gente só conhece o Jesus, né? Demos o nome de Jesus aqui, mas ele conseguiu, foi feito todo, logicamente, um trabalho de preparação, mas ele conseguiu encarnar num planeta tão denso como a Terra, mesmo ele sendo um espírito crístico. Mas quem está mais embaixo não consegue ir para mundos mais elevados enquanto a sua vibração não for compatível com aquela, tá? O envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio.
que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que os nativos desse mundo. Então, só para vocês entenderem aqui que a continuação do que eu falei está em Gênesis. Na Gênesis tem muita coisa sobre o início disso tudo, né? Então, o que ele está falando aqui? Que os espíritos superiores que encarnam aqui, o perispírito dele não é tão denso como o nosso. Por quê? Porque o perispírito deles, lembra que eu falei que a substância do globo do globo que eles habitam? Então, mesmo quando eles vêm para cá, o perispírito é da substância do planeta que eles estão lá, que eles vivem, tá bom? Então, muitas vezes, quando é um espírito muito superior, o perispírito dele é menos denso do que o nosso. Quais são as propriedades do perispírito? Né? Então, fala de tangibilidade. Tangível é o que o torna visível. Então, quando a gente pensa em tangibilidade, é se ele é visível ou invisível. Então, o que fala sobre isso no perispírito? Perispírito, ainda que invisível para nós no estado normal, não é por isso menos matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. E aí é que a gente vê nos fenômenos de materialização, esse é um dos mais famosos, que esse espírito se materializou para se tornar visível para que, enfim, os outros ouvissem. E o que é que se materializou aqui? Essa parte do seu perispírito. Então, com suporte ectoplasmático, a gente vai ter aula sobre ectoplasma, que é muito difícil de a gente pensar, entender, mas a gente vai falar sobre isso depois também. Expansibilidade. Então, ele não fica preso aos limites do corpo, ele é expansível. E ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Lembra que eu falei da aura? Muita gente chama de aura. A gente, pela força do pensamento, a gente consegue expandir cada vez mais o nosso perispírito. Quando a gente está em trabalho de passe, de mesa mediúnica, de trabalhos na casa, a gente trabalha com essa expansão perispiritual, para que a gente consiga atingir e trabalhar melhor aos outros assistidos que estão lá para receber, tá? Penetrabilidade. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe põe obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. O nosso perispírito, ele se expande principalmente pela nossa força do pensamento. Então, se eu estou aqui na sala, que estou aqui na sala do meu apartamento, vamos supor, meu filho está no quarto dele, e eu estou aqui compenetrada fazendo uma oração para ele. Então, nessa oração, o meu perispírito e o meu pensamento, ele foi até o quarto, mesmo que tem parede, tem porta aqui no meio. Então, mesmo a gente encarnado, mesmo a gente na matéria, a gente tem esta capacidade de, por meio do nosso pensamento, da nossa expansão, da nossa força, a gente sentir e poder atuar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes a gente está recebendo influências, vamos falar assim, de outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que também não adianta a gente se trancar no quarto nem esconder embaixo da cama, porque não tem matéria que impeça essa movimentação. Invisibilidade. Por sua natureza em seu estado normal, o perispírito é invisível. Então, nem todo mundo consegue ver a aura. É realmente, ou perispírito, né?
São pessoas que têm essa habilidade de enxergar, porque no estado normal ele é invisível, tendo isso comum a uma imensidão de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, quer por uma espécie de condensação, que seria a parte do ectoplasma, quer por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível, que é essa ectoplasmia. Então, o espírito, para ele conseguir se materializar, ele precisa de um médium que esteja apto a ceder parte desse seu fluido do ectoplasma, que todos nós temos, para que ele possa se condensar e se manifestar nesse sentido. É diferente, gente, quando a gente vai numa mesa mediúnica e que os médiums têm a visão. Médium que tem a visão não quer dizer que aquele espírito se materializou. Quando o espírito se materializa, todos conseguem ver, inclusive nas fotografias. Então, ele se materializa ao ponto de alguém bater uma fotografia e o espírito está lá, apareceu. E é por meio desses processos. Tudo bem aqui? Sim? Então, quietinhos, hein? Vamos lá, falando agora das sensações. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, visão, audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual psíquico, elas se generalizam e o espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera da irradiação do seu fluido perispíritico. Então, é aquela ligação, né, que eu falei, como se fosse um telefone sem fio, entre o que o corpo físico está sentindo e o que o espírito está recebendo e vice-versa. Ainda nas sensações. O perispírito é a matéria quintessenciada, quer dizer que ela é elevada à quinta essência. Ela é como se fosse um pedacinho muito mais quebradinhos em muitos pedacinhos menores do que é composta essa matéria. Elevar ao mais alto grau de pureza é o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos lhe servem de conduto, mas na sua ausência, as sensações são gerais. Não estão localizadas em nenhum órgão específico, embora o espírito possa sofrer. Mas esse sofrimento não é corporal. Então, tudo que o espírito sofre, gente, nada é corporal. Então, vamos supor que eu tenho uma doença terminal e que me cause muita, muita dor física, né? Que eu sinta muita dor no corpo. O espírito não está sentindo essa dor corporal, mas o espírito está percebendo o sofrimento moral dele, poder estar livre, poder ser livre, estar aprisionado, por exemplo, naquele corpo. Então, o espírito, ele só sofre dores morais, enquanto o nosso corpo físico, ele sente as dores físicas. Aqui tem o desenho dos chakras. Os chakras são centros de força, né? Nos livros dos espíritos, eles se referem como centros de força, que são os chakras, é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Cada centro de força desses é como se fosse um grande funil, como se fosse uma grande antena dessas satélite redondonas que captam tudo o que está no mundo exterior. Isso é mais a nível energético, não estou falando que captam a visão, a audição, nada disso. E por meio desse grande funil, dessa grande antena, pela qual o perispírito e espírito e corpo físico principalmente se comunicam.
A gente também vai ter aula. Já estou dando spoiler de tudo quanto é aula, hein? Vocês já vão sabendo que vocês vão ter aula específica sobre isso. Aí as sensações. Eu gostei dessa pele arrepiada aqui, né? Quantas vezes ninguém tocou a gente, nada aconteceu e a gente se arrepiou inteiro? Não é nem que passou um ventinho frio. É aquilo que passa nas nossas costas que a gente fala, ui, né? Me arrepiei inteira agora do nada. Então, o que é esse me arrepiei inteiro? É porque o nosso perispírito entrou em contato com o outro ou com o espírito que estava passando por ali e a gente acaba tendo essa sensação, tá? Então, é só para. Quanto mais denso, quanto denso, tem mais percepção das impressões da matéria, embora de matéria de maneira diferente. Aqui também simboliza, voltando um pouco, aquele peso que às vezes a gente sente na nuca, peso do nada, que a gente começa a sentir na nuca, nos ombros, nas costas. Então, tudo isso são sensações que o nosso perispírito está se manifestando, está trazendo do nosso espírito, tá? Ou de outros espíritos. União do princípio espiritual à matéria. A matéria é objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Então, evoluiu, se encarnou, continuou seus estudos ou continuou seu trabalho, encarnou, aquele corpo da última encarnação já não serve mais para ele, vai precisar de um outro projeto para que atenda às demandas daquela encarnação. Então, a união, aqui falando da união do espírito com o corpo físico, começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Então, vamos pensar de novo nesse, como se fosse o cordãozinho umbilical, só que esse fluido, no começo, ele é muito comprido, e o espírito ainda está muito distante. Conforme está chegando o momento do nascimento, esse laço fluídico vai começando a se estreitar até o momento da concepção, que é quando o espírito realmente se conecta integralmente com aquele corpo físico. A gente fala do sopro da vida, né? O primeiro do bebê, primeiro choro do bebê, aquela primeira puxada de ar, é naquele momento que realmente aquele espírito ele se conectou integralmente àquele corpo físico. Um dos conceitos equivocados de alguns livros espíritas é que a memória do espírito fica no perispírito. Então, muitas vezes a gente vê isso, porque ficou na memória. O perispírito é apenas o veículo de manifestação do espírito, ou seja, do corpo espiritual. Assim como o corpo humano que não pensa, não raciocina, e que as memórias e o patrimônio intelectual adquirido nas várias existências corpóreas do espírito não estão no corpo físico, da mesma maneira corre com o perispírito, que é apenas um corpo de manifestação, tá? Então a memória, tudo que a gente vive ou viveu, vai ficar no espírito. Aí, quando o espírito sai deste mundo para ir a outro mundo, ele precisa destruir, lembra que eu falei? Destruir esse corpo perispiritual e constituir um novo perispírito no mundo qual irá habitar. Isso porque o espírito constrói o perispírito de acordo com os fluidos existentes de cada planeta. Ele está retomando isso daqui, tá? Eu não vou ler de novo essa parte, deixa eu ver aqui. O que a doutrina nos diz? É que o pensamento, a vontade, as memórias, lembranças, os conhecimentos adquiridos, a moral estão no próprio espírito. E o perispírito apenas reflete o pensamento do espírito. Todos os espíritos possuirão eternamente um perispírito, mas lembra que ele vai mudando, que ele vai se desfazendo?
mesmo os espíritos puros, pois, como foi dito, o perispírito é a forma para ele se manifestar. Em qualquer mundo dos espíritos, mesmo no mundo dos espíritos. Mesmo que o espírito seja perfeito, ou seja puro, ele possuirá um perispírito, que será muito mais etéreo, muito mais leve, do que um espírito que ainda não chegou à perfeição. Tá? Olha, aí aqui tem, né? Então, a Gênese, Livro dos Médiuns também foi tirado um pedacinho do que é o Espiritismo. Tem muito material e a gente vai aprofundar ao longo do curso. O início do Básico 1, ele é muito nesse sentido, de apresentar as ideias principais, sabe? Para vocês terem um panorama geral, e aí depois a gente vai ter aula mais específica sobre alguns temas desses, tá bom? Tudo bem? Eu tô suando aqui. Calor. Tudo certo? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Não? Então tá bom. Então, Wagner, é com você. Então, nessa segunda parte, vamos falar do cuidado que nós devemos ter, seja com o nosso corpo e com o nosso espírito. Vou colocar aqui tela cheia. Certo. Aí a gente vai ver essa passagem do Evangelho, que Jesus fala a respeito desse cuidado espiritual que nós devemos vigiar, principalmente no mundo daquela época, muito enraizado na matéria, nas coisas das nossas necessidades materiais, esquecendo esses detalhes, né, que na época eram detalhes mais sutis e intangíveis, que a gente não consegue ver, pegar, comer, né, tocar, são os valores do espírito. E que até hoje nós temos essas dificuldades, né, de dar o devido valor às coisas intangíveis, né? Então vamos explorar aqui um pouco sobre essa reflexão que vai ser trazida aqui para nós, tá? O Senhor te humilhou e fez passar fome, depois alimentou-te com esse maná que nem tu, nem teus pais conheceis, para te ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor é que o homem viverá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E tentador aproximou-se dele e ele disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, Mateus 4:4. Então, nessa passagem bíblica, pode observar, né, que Jesus deu, até nesse momento de dificuldade, ele sempre procurou falar as palavras certas, trazer o ensino certo no momento certo, né? E, e a gente, essa simbologia, né, da fome, o alimento físico, ele é um grande exemplo. Deixa eu só desligar aqui. Ele é um grande exemplo de matéria, né? De uma necessidade física, né? Se a gente não comer, a gente vai morrer. É simples assim. E ele, nessa simbologia física, da nossa necessidade física, ele disse que não é só disso que a gente precisa, não é só correr atrás de pão que a gente precisa para poder sobreviver. A gente também precisa se alimentar de outra fonte, que não é tangível, o alimento do espírito, né? Qual que é o alimento do espírito? É o próprio amor, a própria moral,
a própria evolução espiritual que a gente está aqui, apesar da gente estar nessa situação material de que exige esses cuidados materiais, ela também nos propicia, e essa dificuldade, né, de que a gente tem essa necessidade de correr atrás das coisas para a gente sobreviver fisicamente, faz com que crie essa dificuldade que justamente nos fortalece para poder se desprender dessas necessidades e conseguir enxergar de uma forma mais, vamos dizer assim, aguçada as outras áreas espirituais intangíveis que a gente precisa também cuidar. Então é como se a gente estivesse num ambiente com várias distrações materiais, bem difícil, sabe? Aquele modo hard lá do videogame, a parte mais difícil, olha o tanto de coisa que a gente está vivendo aqui nessa distração material, para poder nos distrair e esquecer do nosso propósito espiritual que estamos aqui. Então, se a gente observar a nossa vida dessa forma, a gente vai sofrer menos com essa parte material, né? Porque a gente está vendo algo além da matéria, algo além do que nós estamos tocando e vivendo aqui. E aí a gente consegue viver de uma forma mais leve. Não quer dizer que existe só mundo espiritual, né? Porque aí já é um desequilíbrio. Uma pessoa que vive só do fanatismo, vamos dizer assim, ela não consegue, às vezes ela deixa de comer por causa do fanatismo, de fazer várias coisas por causa desse fanatismo espiritual. A gente está falando de equilíbrio, né? Nesta passagem, cuja referência é citada por Moisés, no Antigo Testamento, Jesus lembra que, embora tenhamos necessidades materiais, não devemos esquecer de que temos obrigações espirituais, e nesse sentido podemos cuidar de nosso corpo físico, sem sucumbir às tentações da matéria. Aí orienta o Espírito Emmanuel, né? Apliquemos a sublime conceito no imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esquecemos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Isso aí, do Fonte Viva. Então, é um comentário muito feliz de que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Vamos observar a humanidade não está, né? A sociedade ela não está equilibrada, né? Ela está em desequilíbrio com a questão da materialidade, moral, né? Espiritualidade. Ela está bem desequilibrada. Ela está pendando muito para o lado da matéria, né? Tanto que, se você for ver, as pessoas na sociedade em geral respeitam muito mais alguém que tem muitas posses financeiras, que tem um status material, né? Aqui, do que uma pessoa sábia, humilde, sem nenhum recurso. E aí a sociedade dá mais atenção para essa pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses materiais, e a pessoa moralmente evoluída, a gente não dá a devida importância, porque as nossas prioridades ainda estão na matéria, como sociedade. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio para entender o que são os valores reais, né? De que a gente está buscando. A gente os amigos que nós temos é por causa que nós gostamos dele, né? Os amigos que estão próximos de nós é por causa que gosta de nós de verdade, ou é por uma questão, né, material, exterior, né? Então, nessa questão que faz a gente observar e refletir, é muito importante, né? Sabemos que o homem é uma alma encarnada e o corpo físico é seu instrumento de evolução na matéria que necessita de cuidados constantes. Segundo Vinícius de Camargo, se pois o pão é indispensável à vida corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual, considerando que esta é a vida real e sobre aquela reflete. Daí o ser mais importante é que requer mais atenção e cuidados. Cumpre, portanto, que o homem não profie e lute somente pelo pão que nutre o corpo perecível, mas também, principalmente, pela aquisição da luz que o alimenta e dá crescimento ao espírito imortal. Porque, querendo ou não, nosso corpo, o que adianta a gente dar prioridade para a nossa vida aqui, para o nosso corpo, sendo que ele é perecível, né? O nosso espírito, que é imortal, a gente não dá a devida atenção. Então, de novo, nessas questões das prioridades, né?
neste equilíbrio desses cuidados. Uma pessoa bem equilibrada, ela tem um autocuidado com ela mesma. Isso chama amor próprio, né? Você tem que ter um amor por você mesmo, primeiramente, para poder amar o próximo. Então, se você não se ama, como que você vai amar uma outra pessoa, né? E o que é o amor próprio, vamos dizer assim, esse cuidado? Ele pode ser físico, né? Vamos no básico, né? Alimentação, né? Se você não come de uma forma adequada, todos nós aqui, né? Com internet, então, todos nós sabemos o que faz mal, né? Que produtos industrializados faz mal, que um monte de coisa ali faz mal, e a gente sabe o que faz bem, e a gente às vezes escolhe coisas erradas, né? Então a gente tem que saber fazer uma boa alimentação para poder cuidar do nosso corpo, porque as consequências disso a gente sabe, né? Que é muitos problemas de saúde. A gente tem que cuidar, vou lá, atividade física. O nosso corpo, né? A gente sabe que não foi feito para ficar parado, ele precisa estar em movimento. Então, atividade física também é um amor próprio, é um amor com o seu corpo que está encarnado, né? Deus emprestou esse corpo para a gente cuidar dele. Então, esse é um outro pilar muito importante. E tem também, como vamos dizer lá, por que não terapia psicológica, tratamento psicológico em geral, né? Você fazer uma terapia para você poder se conhecer, para poder ver o ponto de vista de um profissional sobre questões da nossa vida psicológica que precisa ser resolvidas. Por que não você fazer uma terapia psicológica e encontrar recursos ali para te auxiliar? Isso é o amor próprio. Você está se autocuidando, né? E espiritual, por que não, né? Você ter uma religião, você ter uma conexão com Deus, você ter ali reflexões para poder te fazer iluminar e assim te dar um equilíbrio devido, saber viver em conjunto com as pessoas, com a sociedade, ter mais tolerância, mais paciência. Então, a gente observa que tem vários pilares distintos, uns mais materiais, como a própria alimentação, e outros mais intangíveis, como o cuidado do nosso espírito, para que ele evolua. E tem a parte até intelectual, né, que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender alguma coisa aqui também. Então, são coisas de extrema importância e com um devido equilíbrio faz a gente viver melhor, né? O homem, sendo, como ficou dito, uma entidade composta de alma e corpo, não pode, por isso, atender aos reclamados da vida, mantendo-se adstrito ao problema do pão. O mestre na educação, né, 23. Assim, a luz é o alimento do espírito, enquanto o pão é para o corpo. Então, não devemos negligenciar nenhum desses chamados, seja espiritual ou físico. Somos espíritos imortais que temos um tempo para a utilização de potências concedidas por Deus para a realização de tarefas evolutivas. Essas potências formam o nosso corpo e nos lembra Emmanuel, né? Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas integrações e santifica o teu corpo, nele encontrando o tempo divino. Aí o pão nosso, 12. Então, temos recursos. Esse corpo que nós estamos vestindo, ele é um recurso, um instrumento para exercitar a nossa moral, praticar o bem. Seja em vários formatos, né, que o nosso corpo possa ter fisicamente, mas ele pouco importa. O que importa é o espírito. E ele só é um instrumento de poder utilizar ele para poder a gente evoluir e melhorar como espírito. Porque esse corpo vai embora, todas as nossas posses, todos os nossos apegos materiais vai embora, e o que fica são essa questão, esse nosso espírito que vai lá para o outro plano, né? Inclusive as próprias pessoas, nós vamos nos reencontrando lá espiritualmente, que lá é a nossa verdadeira casa. Aqui é uma escola, que é um exercício, né, da nossa moral. Tal a ligação que existe entre o campo físico e espiritual, que muitas impressões registradas no perispírito
trazendo reflexo no involucro carnal. Por exemplo, dos Lebreman. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexo da posição infeliz em que nos conduzimos no pretérito próximo, né? Reclamamos nas internações nas esferas físicas, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior a que fomos comprometidos. O pessoal fala desse castigo, desse karma, por que nascemos com tal problema de saúde, por que temos tais dificuldades, e a gente pode parecer frio, mas o que essa dificuldade pode nos ensinar? Podemos aprender com essa dificuldade. E aí falam dessa questão desse Deus punitivo. Ele fez você assim porque você fez coisa errada lá no passado. Esse Deus, né, tem que deixar bem claro que ele não existe, né? E provavelmente nós, antes de encarnarmos, pedimos penas muito maiores de tanta vergonha que a gente teve das atitudes que nós fizemos na vida passada, tanto remorso que nós carregamos lá para o outro plano, que a gente falou assim: Deus, coloca eu assim, ó, eu sem perna, assim, todo limitado fisicamente para poder, assim eu poder viver, entender o que eu fiz o outro passar e tirar esse remorso de mim. E Deus é misericordioso, ele não é um castigador, né? Ele tira para você esse peso, ele ameniza essas dores, né? Porque ele coloca de acordo com o que você pode carregar, né? Nem quer dizer o que você quer, que é o que você pode, né? Então, dessa forma, a gente deve observar Deus como misericordioso, como alguém que está querendo nos ajudar e minimizar, né? O seu fardo é leve, né? Ele não faz essas exigências rigorosas. Ele simplesmente quer que a gente melhore e ele quer minimizar o máximo possível desse sofrimento nosso, né? Que nós mesmos escolhemos passar. Surge, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo, culpa disfarçada e dos remorsos ocultos, são pontuações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. E aí a gente vê aí nessa figura, a gente é espírito. A gente não tem nada lá, a gente é espírito, não tem nada aqui fisicamente que a gente conhece como nós mesmos. E lá, tudo isso tem uma aula que a Carla vai dar que é mais detalhada nessa questão de planejamento reencarnatório, que eu acredito que seja próxima, né, Carla? Tá no mudo aí. Nem vi qual é a próxima, vou olhar agora. Tá. Enfim, mas tem uma aula mais detalhada que vai falar sobre esse planejamento reencarnatório, né? A gente vai nascer, a forma, todo esse nosso corpo que a gente tem aqui, né? Cabelo, tudo foi planejado, ou a família, todos esses detalhes, existe um campo científico lá no Ministério da Reencarnação que ele faz esses ajustes justamente para a gente passar por as provações necessárias para a nossa evolução. É daqui 2 aulas, só para confirmar, não é a próxima, é a outra. E a gente precisa observar o que isso nos ensina, né? Às vezes a gente cai numa reclamação do que somos, onde nascemos, eu queria ter nascido lá na Suíça, não sei aonde, né? A gente não tenta ver valor e aprendizados, então a gente nascemos e estamos onde estamos porque precisamos estar, e aqui a gente precisa aprender dessa forma. Então, reclamar, revoltar, não são sentimentos de elevação. O sentimento de elevação é tentar entender a situação que nós estamos, esse corpo aqui que a gente está, onde a gente nasceu, e vamos aprender, né? Aqui tem algo para aprender. Qualquer lugar que a gente for nascer, vai ter algo para aprender lá, né? E eu lembro do meu cabelo, eu tinha uns amigos meus que tinham um cabelo lisinho, assim, até aqui na sobrancelha, eu achava o máximo. Meu cabelo nunca ficava assim, eu ficava bem triste, né? Eu queria ter um cabelo assim, caído, assim, bem... E aí reclamava, ficava revoltado com isso, porque eu não tinha um cabelo que nem um dos meus amigos lá da escola e tal. Aí hoje
meus amigos ficaram carecas, todos esses meus amigos aí ficaram carecas, e eu tô com esse meu cabelo aqui, tô muito feliz. Aí eu comecei a dar valor pro meu cabelo. Parei de reclamar, parei de ficar revoltado. E aí a gente precisa ver o que, né, se a gente sabe, né, se cair nessas armadilhas da revolta, olha o sofrimento que a gente carrega para a vida inteira, reclamando de uma coisa que a gente tem, um cabelo, um nariz, alguma coisa. Então, eu não estou desejando mal para eles, não, deles estar careca, só estou falando que a situação curiosa A aconteceu. gente valoriza, né, o que a gente tem. É, convém lembrar que nossa conduta na prática do bem promove alterações profundas na rota deste destino. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvos-condutos, desentraçando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Aí é do livro Estude e Viva. Dispensar os cuidados necessários ao corpo é, portanto, essencial, uma vez que esse influi de maneira importante na alma. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Então, não adianta nada, né? Que nem a gente estava falando da terapia psicológica. É uma base. Não adianta nada você, né? A gente não conhece pessoas muito abastadas financeiramente, que têm uma infelicidade grande, né? Ela não tem uma essência básica. Às vezes tem pessoas que, ao contrário, falta coisas materiais, mas ela tem um equilíbrio, tem uma força mental muito forte. Então, é a nossa base, né? O que está na nossa cabeça é a nossa base que se exterioriza para nossas atitudes e para a nossa vida e faz a gente viver melhor. Então, é ali que a gente precisa mexer, se equilibrar para poder o restante vir de uma forma mais leve. Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos, né? A mais, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, é uma lei de Deus cuidar do nosso corpo. Como eu disse, né? Quem é muito fanático, ele se esquece do corpo, se esquece da vida material que ela exige e vive nessa questão muito além, né? Aflorada da questão espiritual, exagerada, desequilibrada. E tem, né, o que a maioria, que eu acredito, é do outro lado oposto, que é do material. E existe o equilíbrio, que é muito difícil, mas ele existe. Então, do que adianta, né, que nem está querendo dizer aqui, que o corpo também tem que estar bem cuidado para poder o nosso espírito poder exercer sua função, né? Então, um depende do outro. O espírito depende de um corpo saudável para, né, um corpo, né, bem, vamos dizer assim, né? Eu estou dando aula aqui. E aí, se eu não comi o dia inteiro, se eu não bebi água, quero ir no banheiro, quero, o que adianta estar dando essa aula aqui, né? Eu preciso me resolver primeiro fisicamente. Então, é nesse sentido, a gente precisa se resolver fisicamente, se resolver para poder nosso espírito se manifestar, né, com qualidade, e assim o nosso corpo precisa do nosso espírito para receber o comando, vamos dizer assim. Um depende do outro e os dois precisam estar bem equilibrados. Quanto à natureza do espírito, a mesma não reside no campo físico, como explica Hahnemann, pois da homeopatia em sua mensagem recebida em 1863. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, né? Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. O vício, ele, ok, tem a questão fisiológica ali acontecendo, mas antes dele vir para o corpo físico, ele estava lá no espírito, essa ideia. De onde nascem as ideias? Né? Não é
mamão sozinha que vai lá pega um copo de cachaça, né? Ela recebeu um comando do nosso cérebro que recebeu do nosso espírito. Então foi uma decisão nossa. E por decisão nossa, por falha ou por acerto, a responsabilidade é toda nossa, da nossa própria vontade. Então não adianta a gente querer terceirizar a culpa, porque sempre cai no nosso espírito, na nossa essência, que decidiu tais coisas, né? Nosso espírito que decidiu antes de qualquer coisa. Aí esse aqui é a nossa bibliografia que tivemos nessa aula de agora, tá? E é isso aí. Eu acho que o mais importante de tudo nessa aula é a gente guardar essa reflexão que nós somos corpo, perispírito e espírito, e que estamos sempre em comunicação, né? E que não adianta, como o Wagner falou, cuidar de um e não cuidar do outro. Então, não adianta eu ser uma pessoa extremamente espiritualizada e eu não cuidar do meu corpo físico, não me alimentar adequadamente, por exemplo, viver de jejum. Ou o contrário, não adianta eu cuidar exageradamente do meu corpo físico e não cuidar da minha parte espiritual. Então, tudo, gente, tem que ser equilíbrio. Eu acho que é essa a mensagem de hoje. Você ter o equilíbrio aí na sua vida. E entender, principalmente, que tudo se relaciona. Então, assim como quando a gente chega, às vezes, num ambiente, a gente se sente super bem, na energia daquele ambiente, tem ambientes que a gente chega e se sente mal. Então, o que a gente vai fazer? Né? Se a gente pode escolher sair daquele ambiente, devemos sair. Se a gente não pode sair daquele ambiente, vamos supor que é algo do meu trabalho que eu tenha que ficar lá naquele ambiente. Aí eu tenho que pensar uma forma de eu me proteger, tá? Também minha gata me dando banho de lambida. Ai, Sofia, tá aqui me lambendo sem parar, parece um cachorro. Eu falo que ela ela é gata, mas tem jeito de cachorro. Mas eu acho que é isso que a gente tem que pensar e que a gente tem que lembrar, tá? Tudo bem? Perguntas? Colocações? Não, deixa eu falar. Assim, o que o Wagner estava falando, e eu já ouvi também na palestra, que eu fico pensando, gente, como é que a gente pode chegar lá e falar assim, não, agora eu quero reencarnar assim, sabe, sofrer. Eu fico pensando, como é que pode? Algumas, a gente vai ver daqui 15 dias, mas algumas encarnações que eu já vou te adiantar são compulsórias. Ou seja, o espírito, ele não tem condições de escolha, algumas. É a mesma coisa a gente pedir para uma criança de 3 anos e falar para ela assim, que escola você quer estudar? Não dá. São os pais que vão escolher a escola para ela estudar, porque sabem que aquele vai ser a melhor escola dentro da realidade daquela família, enfim, o que a família acredita. Então, há encarnações que a gente fala que são compulsórias, ou seja, o espírito ele ainda está tão desequilibrado, perdido, que ele não tem capacidade de escolha ainda. Então, é como se os mentores e toda a equipe de planejamento reencarnatório escolhessem. E sim, ele vai passar por uma prova e uma expiação, provavelmente, bem difícil. Outros são escolhidos pelo próprio espírito. Então, eu lembro que eu li uma vez um relato, e eu não quero que isso vire regra, tá, gente? Porque cada planejamento encarnatório é único para aquele espírito, não é regra que a gente generaliza para todos. Mas eu lembro de um relato de um homem, aquele que nasceu sem pernas e sem braços. Nasceu, tá? Só o corpo e a cabeça. Eu Que vi. ele pediu para nascer assim porque ele era um suicida de várias encarnações que ele não conseguia. Ele sempre dava um jeito de atentar contra a própria vida. E ele pediu para ele passar nessa encarnação
sem pernas e sem braços, para que ele não pudesse conseguir atentar contra a própria vida. Então, a gente fala, nossa, mas que prova tão difícil. Sim, realmente, para aquele espírito, imagina. Ou para um espírito que sabe que em um determinado momento da vida dele, ele passará a ficar em coma, atrelado a uma cama durante 20, 30 anos. Nossa. Dependendo dos cuidados de outra pessoa, dependendo da caridade de outras pessoas. E aquele espírito percebendo e sabendo tudo, mas aprisionado naquele corpo que não consegue se manifestar. Quer prova, expiação pior do que você dar a um espírito um corpo que não funciona para ele se manifestar? Então, E se não me engano, ele casou, ele praticava esporte, se é uma história que eu já ouvi, dessa pessoa que nasceu sem braço, sem não, ele é perna. palestrante, ele é super conhecido no mundo, né? Sim. Mas não é dele que eu estou falando. Ah, Porque tá. isso veio por um relato de psicografia, Ah, tá? tá. Então, Uhum. é de uma história que não é desse cara. Esse cara, ele realmente, ele é palestrante e não sei o E a motivo da prova escolha. não é só dele, né? A própria pessoa que ficou responsável por cuidar dele já estava tudo planejado. Então, se a Sim, gente for observar, tudo em nossa vida está tudo planejado. Até a família, o emprego, o país que a gente nasceu, a cidade, tudo planejado, tudo de acordo com o que a gente combinou. E a gente para observar as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, né? A gente fala, nossa, por que aconteceu comigo? Não, aconteceu com você porque era para acontecer com você, e alguma coisa você tem que aprender com isso. Então, se a gente começar a observar isso de fora da caixa, a gente começa a observar que isso faz parte desse próprio planejamento. Se a gente tiver essa confiança de que tudo isso faz parte, a gente começa a aceitar e entender e viver isso de uma forma mais leve. De falar, é um teste. Ninguém disse que prova de matemática é fácil. Não é fácil. Você tem que estudar bastante, dói a cabeça. Você faz com dificuldade, mas você passa. Não adianta a gente ficar reclamando, a gente ficar achando que aconteceu só comigo. Não, é porque precisa acontecer e a gente precisa aprender com isso. É mais ou menos assim. e, Luciana, é muito interessante a gente ler sobre essas histórias, na verdade, a gente aprende com elas, né? Com essas histórias de vida, de pessoas que conseguiram superar. Tem um livro, eu esqueci o nome agora, mas ele não é brasileiro, mas fala exatamente sobre isso, sobre esses casos, né? Então, de uma mãe que teve 2 filhos, por exemplo, com autismo severo, e ela perdeu o marido, quer dizer, o que traz nessa história, né? A gente, é lógico, a gente não julga, a gente não é nosso objetivo querer ficar adivinhando o motivo de cada um viver o que vive, não é nosso objetivo, mas a gente sabe que tem a lei que não falha, que é de causa e consequência. Então, essa lei, ela é uma lei universal, e é aquilo que Jesus também falou, né, numa lá das parábolas, lá do semeador, que a gente não vai colher o que a gente não plantou. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente vai plantar abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Se a gente vai plantar maçã, a gente vai colher maçã. Então, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar principalmente. Então, o que eu vou colher? Não nessa vida, mas em próximas, muitas vezes, do que eu estou plantando hoje. Então, se eu estou colhendo se eu estou plantando discórdia, se eu estou plantando a raiva, se eu estou plantando o ódio entre as pessoas, sabe? Tem pessoas que adoram jogar uma pessoa contra a outra e ficar lá sentado no sofá vendo o circo pegar fogo, literalmente. Verdade. Então, assim, o que essa pessoa um dia vai colher? Ela vai colher alguma coisa por ter disseminado e plantado tanta raiva entre outros.
né? Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da gente, em primeiro lugar, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, dos nossos pensamentos, porque é o que a gente é diretamente responsável. O que os outros vão fazer pertence aos outros. A forma como eu vou reagir ao que o outro me fez pertence a mim. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Mas na aula de planejamento encarnatório, vocês vão ver que é um projeto muito grande. E que a gente entra em sistemas. Então, eu tenho o meu sistema familiar, que quando eu escolhi, já estava tudo conectado numa grande rede. Tuc, 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 tuc. Depois eu tenho o meu sistema de trabalho, o que vai ser esse campo, e todos esses sistemas interagem. Então, por isso que eu falo, o planejamento reencarnatório, ele é algo assim, que nenhum algoritmo de inteligência artificial conseguiria fazer, né? De uma inteligência tão suprema que é. E a gente tem que confiar no que a gente passa. Tá bom? Tá, é nessa vida, então, tentar sempre, né, cada dia fazer o melhor de si, né? Porque Se a gente não conseguir pagar os nossos débitos, pelo menos que a gente não contraia mais mais dívida. dívidas, né? É Se eu não verdade. contrair dívida nenhuma, eu já vou estar feliz da vida quando eu desencarnar, Ai, também. né? Mas Acho é que é isso. difícil. Não é difícil, não, a gente consegue. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, gente, vamos fazer a oração de encerramento. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, vamos lá. Então, fechar aqui os nossos olhos. Sentir essa luz divina adentrar para nossa cabeça, por todo o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual e espiritual. Possamos sentir essa luz envolvendo cada célula do nosso corpo, nos trazendo calma e mansidão em nossos pensamentos e sentimentos. Senhor, obrigada por tudo e por tanto. Obrigada por termos esse corpo físico que acolhe o nosso espírito. Possamos usá-lo com sabedoria, que possamos respeitar o corpo e o espírito dos nossos irmãos, entendendo sempre, Senhor, que os corpos físicos são apenas ferramentas para que o nosso pensamento, a nossa vontade e a nossa moralidade possam se manifestar. Que cuidemos, acima de tudo, da nossa moralidade. Que respeitemos os nossos irmãos e que o enxerguemos pelo potencial espiritual que possuem e não pelos seus atributos, pelo seu envoltório. Que consigamos enxergar mais do que os nossos olhos veem, que consigamos escutar mais do que os nossos ouvidos ouvem e que possamos sentir, acima de tudo, o seu amor sobre todos nós. Que a aula de hoje traga muitas reflexões a todos nós e que possamos, a partir disso, fazer melhores escolhas e tomar melhores atitudes. Obrigada por essa inteligência suprema que nos rege, tão perfeita e tão sábia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, obrigada a todos, boa semana, segunda-feira que vem a gente se vê, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, Por mais tchau. uma aula. Uma ótima semana para nós. Obrigada, Beijo Luciana, para para todos vocês. nós. Tchau, Tchau. tchau.